nessa aula, a gente vai continuar a estudar ensemble grande canônico. E nessa aula, a gente vai considerar um gás clássico, ideal, que tem átomos. Por exemplo, a gente vai considerar gás monatômico. Átomos que não têm... átomos que são indistingíveis, quer dizer, que não têm números. Não tem números que distinguem, que podem ser usados para distinguir um átomo de outro. Então, se um átomo sai da caixa, a gente não pode dizer qual deles saiu, só saiu um átomo. E não tem número, quer dizer, é uma situação quando não tem graus de liberdade internos desses átomos que distinguem um ao outro, quer dizer, estado interno é mesmo. E, claramente, condições iniciais não podem distinguir um ao outro, porque essa informação é relevante quando o sistema entra em equilíbrio. Então, esse também é caso B da aula passada. Átomos indistingíveis. Esse, como na aula passada eu falei, é realmente a situação de um gás real físico, clássico. Então, todo o resto é mesmo, só que a gente vai modificar a definição da normalização. Então, agora, o número dos átomos desse gás não é fixo, então ele varia de 0 até infinito. Essa é uma variável física. Tem os valores 0, 1, 2, n até infinito. Então, o hamiltoniano é mesmo de gás ideal clássico, é soma de energias cinéticas. Ele depende também do n. E para cada n, nós temos uma distribuição no espaço da fase de n átomos, que tem essa forma, menos alfa n. Então, n é uma nova grandeza física, o número dos átomos, e não é conservada. Ela é conservada, mas não é fixa. Então, esse ρn existe para todo n. Então, ρ0, como eu falei, a probabilidade de ter 0 átomos. Para qualquer n maior do que 0, a probabilidade de ter n átomos é traço, quer dizer, integral sobre o espaço da fase desse ρn, como era na aula passada. Só que na aula passada, átomos eram distingíveis. Agora, eles são indistingíveis. O que isso muda? Se considerar espaço da fase, a gente vai considerar somente espaço de fase com uma coordenada e um momento. Supostamente, nós temos dois átomos. Então, no meu desenho, esse vai corresponder ao seguinte. Vamos pensar que essa área onde fica átomo 1, esse é onde fica átomo 2. Certo? Na verdade, a gente deveria ter o espaço da fase mais de 1 grau de liberdade. Mas desenhar isso eu não posso. Então, a gente vai desenhar um P e Q, só que aqui P, I, Q, I, e I igual a 1 a 2. Então, imagina que esse é espaço de 4 dimensões. Aqui tem átomo 1, aqui tem átomo 2. Então, se nós trocamos átomo 1 e 2, isso não muda nada na nossa situação de átomos indistingíveis, certo? Mas se a gente troca isso, isso é outra região do espaço da fase. Então, essas regiões diferentes correspondem à mesma coisa. Então, se nós temos n átomos, nós precisamos introduzir um fator aqui, 1 sobre n fatorial. Todas as possíveis permutações desses átomos correspondem à mesma situação, quer dizer, mesmo a distribuição dos átomos, porque eles são indistingíveis. Então, essa é a diferença. Esse 1 sobre n fatorial em frente é a diferença do caso de átomos distingíveis. Todo o resto é mesmo. Então, soma dessas probabilidades é 1. Isso é a nossa normalização. Então, agora a gente vai calcular tudo como na aula passada. Então, começando de ômega. Então, nós temos ômega igual a menos logaritmo do que? Do soma, nosso traço, para cada espaço da fase de n átomos, do que? Do distribuição sem ômega. Né?
menos beta H N menos alfa N. Ó, esse soma dentro do logaritmo. Ó, então esse traço é integral sobre o espaço da fase de N átomos, e a gente já calculou várias vezes. Então eu acho que é somente o resultado. Por exemplo, a aula passada. Quer observar a diferença da aula passada? Esse 1 sobre N fatorial. Então esse é volume φ do beta e E menos alfa na ordem N, como na aula passada. Diferente da aula passada, tem esse N fatorial. Isso, agora a soma não é geométrica, a soma é exponencial. Então aqui o resultado é exponencial de tudo que na ordem N. Então, exponencial quer dizer logaritmo da exponencial dá tudo que tem no exponencial. Então, achamos ômega. Dessa ômega, a gente pode achar agora, primeiro, número dos átomos, valor esperado. Pela definição, número dos átomos, valor esperado. Derivada sobre alfa dá menos ômega, quer dizer, esse valor aqui, sem sinal menos. Isso também é menos ômega, certo? Igual. Ó, então a relação entre ômega e N, valor esperado, é diferente da que era na aula passada para átomos distingíveis, certo? Agora, a gente vai achar energia esperada. Isso é derivada do ômega sobre beta. Derivada do φ sobre beta. Então, nosso φ beta é 2πm sobre beta 3 sobre 2. Então, derivada sobre beta dá menos 3 sobre 2, φ beta dividido por beta. Então, φ beta é de volta, e nós temos essa expressão aqui, essa expressão devolvida. Sinal menos desaparece porque é menos 3 sobre 2, então vai ser 3 sobre 2, e essa expressão, na verdade, é N, valor esperado, dividido por beta. Então, essa é a mesma expressão para energia esperada, como era para gás de átomos distingíveis. Então, como eu falei, o fato que átomos distingíveis não implica diferença na energia. Se a temperatura é a mesma, o número dos átomos, o valor esperado é o mesmo. Ó, o que é que mais a gente pode achar daqui? A gente pode achar primeiro esse alfa, né? Esse alfa, a gente vai achar do N, valor esperado. Então, vai ser menos logaritmo do que N, valor esperado, dividido por φ, V vezes φ beta. Ó, esse é o nosso alfa. Achamos de expressão para o valor esperado do número dos átomos. Então, esse aqui. Agora, vamos achar também a probabilidade de achar N átomos no sistema. Então, esse traço no espaço da fase era o N dividido por N fatorial, diferente do que era na aula passada. Então, esse traço é mesmo, tá? Aquele integral é ômega. E agora isso é V φ beta. Então, esse é mesmo, na ordem N, como era na aula passada. Aqui é N fatorial. O que muda? Expressão para ômega. É ômega. Ômega, então, menos número dos átomos, valor esperado. Então, nós temos isso. E essa expressão na ordem N é o que? É número dos átomos esperado. Então, número dos átomos esperado na ordem N sobre N fatorial. O. Então, essa distribuição é de Poisson. Diferente do caso da aula passada, átomos distingíveis, que era distribuição térmica. Era diferente. Agora, então a gente pode calcular também a entropia, nesse caso. A expressão tem a mesma forma, mas o resultado é diferente, porque diferente é ômega, certo? O que muda aqui também muda alfa, né? A expressão para alfa.
Então, essa alfa é essa coisa aqui. E de novo, nós temos mudança de energia igual o que? T dS, como na aula passada, menos alfa sobre beta dN. A expressão formal é a mesma, só que o que muda é essa expressão aqui. Agora, muda a alfa e muda esse potencial químico. Agora, alfa é esse menos logaritmo, né, sobre beta. Então, menos 1 sobre beta, logaritmo. Então, nós temos N, valor esperado sobre V. E eu vou escrever assim, menos logaritmo daquela coisa φ beta, certo? Então, observa que no logaritmo entrou densidade. Densidade média dos átomos na caixa. Agora me ver desse gás. Então, como eu falei, o fato que o potencial químico depende da densidade vai implicar na existência de equilíbrio químicos. A gente vai estudar daqui para frente. Isso é diferente do caso do gás de átomos distingíveis, onde o potencial químico também depende do valor esperado, do número dos átomos e volume. Só que não de uma grandeza dessas duas, não é do densidade. É função do N, valor esperado do V separadamente. Certo? A gente pode comparar aqui na aula passada. Então é isso. Então a diferença do gás em átomos distingíveis e não, ela entra na distribuição do número dos átomos, certo? O número dos átomos é distribuição, no caso dos átomos indistingíveis, ou moléculas nesse caso, né? Também é distribuição de Poisson. Então, na próxima aula a gente vai considerar gases quânticos. Gases quânticos de átomos indistingíveis, que tem dois tipos de gases: bósons e férmions. Então, quando átomos são indistingíveis, no caso quântico, eles também se dividem em duas classes, são bósons e férmions, certo? Então é isso para a aula de hoje.